momento. O exame da OAB é inconstitucional. Porque uma pessoa... Eram barulhentas. A OAB era barulhenta. Fazia o papel dela, mas e hoje? Ao ver um juiz se declarar vítima, conduzir o processo, fazer uma série de atrocidades, agora descobriu que agora fez até... O doutor Sebastião Coelho Doutor Sebastião no STF, querendo prender o cara porque ele era advogado constituído de um... desembargador aposentado, ele se aposentou por não querer porque cumprir. quis, Porque não para querer não ter que cumprir ordens absurdas. Ilegais. Então, o que acontece? Nós estamos vivendo momentos difíceis que você vê vozes, coloco também nessa... Tem amigo meu que não gosta muito que eu falo, maçonaria. A maçonaria foi muito mais ativa. A maçonaria, com todo o que se diz dela, ela nasceu no contexto da Revolução Francesa. Ela já existia antes. Trabalhava em ilegalidade, né, com a Revolução Francesa. E foi lá que saiu a esquerda, a direita. Aliás, né? todo o pensamento iluminista foi formulado pelos maçons durante a Idade Média. E agora, esses caras vendo isso acontecer, caras, quando eu digo, porque tem muito lá parlamentar maçom, tem muito juiz maçom, tem desembargador maçom. Sim. Ou seja, eles tinham que tomar uma medida de fazer uma carta de repúdio própria OAB, os órgãos de controle, o Ministério Público, uma nojeira, né? Um ou outro procurador que tem, mas a maioria é presa nessa realidade que eu falei, patrimonialista, né? do Estado, e acabam com medo de enfrentar essa máquina e amanhã perdeu o leitinho deles. E sabe qual é o leitinho da OAB, doutor? A OAB, a OAB arrecada milhões ao ano, milhões. E não tem que prestar conta. Não paga R$1 de imposto e ninguém sabe para onde vai esse dinheiro. E não tem que prestar conta, sabia? Por exemplo... O exame de ordem da OAB é inconstitucional. O senhor sabe disso. O exame da OAB... Não foi declarado ainda em nenhum momento. O exame da OAB é inconstitucional. Porque uma pessoa, quando se torna bacharel, ela já tem todo o poder para advogar. Deixa eu fazer uma pergunta aqui. Deixa eu só completar. A OAB, ela se intitula uma entidade... acima da lei. Não, eles falam... Acima da lei, doutor. Tem até um nome diferente. Por exemplo, o CRM dos médicos Capesco, tem que prestar conta. Sim. O dos contadores tem que prestar conta. Sim. Igual o Tribunal de Contas. A OAB não. Não presta conta de nenhum real. Sugênere, seria o termo que eles usam. Pronto, é isso aí. Sugêneres. Exatamente, é isso aí. É isso aí. Como estava o Brasil antes do PT, assim, a questão do superávit? Sim, as estatais dando lucro. Isso, como estava e como estão agora, para a gente ter assim uma panorama. Que eu acho que a dona de casa, ela responde isso com uma facilidade tremenda, né, indo no mercado. Pois é. O que acontece? Qual que foi a grande virtude do Bolsonaro? Ele sabia que ele não era o cara, ele pega e coloca os melhores, aquele ex-ministro da Fazenda dele, o Guedes, o cara é o supra-sumo do liberalismo americano. O cara ele vem aqui, coloca o Guedes na economia, coloca aquele astronauta, que é um cara que tem uma capacidade técnica boa dentro da área que ele faz. Ou seja, ele fez uma linha de ministério, esse Tarcísio, quanto ministro, foi maravilhoso, como conseguiu desenvolver um monte de obra. E tanto é que esses caras todos se elegeram. Você vê a diferença de um e de outro. O Lula não faz líder. A esquerda mata a liderança porque é só o cara. Ele tem que ser ele é o supra-sumo. Eles adoram fazer estátua, né? De Lenin, de não sei o que. Eles são totalmente narcisistas, né? Então, a gente vive uma inversão. Infelizmente, essa ideologia maldita chamada marxismo trouxe um atraso daquela evolução que o mundo vinha vivendo, como eu falei no começo da introdução, e a gente vai ter que começar a lidar com isso e saber como enfrentar isso. Estava até falando com o Beto antes da gente começar, eu tenho um pensamento até um pouco meio lúdico, que nós vivemos, a realidade é o seguinte, o mundo vive 3 blocos grandes de pensamento. O bloco, eu falo cristão, mas é o cristão em termos da liberdade do Ocidente, essa realidade que a gente vive no Ocidente, que é toda essa criação que aconteceu do Império Romano para cá, de legalidade, liberdades, direitos, né? Então o mundo cristão, ele vive essa realidade. Quando eu falo cristão, é os países que a bandeira cristã. Aí tem o mundo muçulmano e tem o mundo comunista, né? Que é representado por algum país. Esses dois são contra esse. Só que ainda o mais forte armamentisticamente é esse.
cristão. E ele está deixando as coisas acontecerem. Está deixando essas agendas evoluírem. Tá passivo, no caso. Passivo. Não está entendendo que quando foi... Que se, vamos pegar uma linha agora de crença, se Deus deu essa oportunidade deles serem o povo mais armado, que usem isso de uma forma inteligente. Que eu acho que os Estados Unidos fez isso durante muito tempo, de forma muito Por isso que é a potência que é. Por isso que é a potência que é. E conseguiram, ó, como uma pessoa falou esses dias, a primeira democracia do mundo moderno, né, depois de Roma, a primeira democracia republicana foi os Estados Unidos. Embora nasceu o movimento na França, mas quem instalou a primeira república no mundo foi, por ironia, foi do povo monarca, que é o inglês, mas estabeleceu a primeira república, que deu muito certo. Depois deles, em 100 e poucos anos, mais de 100 países já estavam vivendo a experiência republicana, graças à influência americana, graças à força americana, e começou a estender isso pelo mundo. Eles sempre foram o xerifão do mundo, sempre foram esses defensores da liberdade. Tá voltando esse sentimento? Tá. E é isso que a gente conta para que o Brasil sempre foi um povo parecido, é um povo empreendedor. O brasileiro é super empreendedor. O brasileiro adora a liberdade. O brasileiro é um povo que sempre foi alegre e não quer viver um sistema de regime que você vai no mercado, você não consegue comprar a sua comida. O que faz a inflação subir tanto? Você, primeiro, persegue o agronegócio. Começa numa linha de perseguição do agronegócio que a esquerda sempre faz. O governo gasta mais do que arrecada. Começa a taxar tudo. Gasta mais do que arrecada. Não, a Janja não gasta nada, não. Começa a taxar tudo. Tudo, né? Na minha opinião, medicamento, alimento, não podia nem ter imposto. Lógico. Distribui isso em outras fontes. Porque no Brasil, o cara mendigo, pobre, paga imposto, porque ele come, né? Esses dias agora... Eu acho que foi o Lula que disse que pobre não tem carro, então pobre não vai sentir o preço da gasolina, né? Houve alguma coisa nesse sentido? Idiota total, porque é a gasolina que traz a comida pro mercado, a gasolina. Pobre não tem carro. Ele adora esse tipo de chavão. Pergunta se os filhos deles têm. Porque primeiro é uma mentira. O habitante médio do 5 conjunto é rico. Você anda naquele 5 conjunto, você não vê uma casa sem carro. Todo mundo tem carro. Aliás, é aquilo que eu falei agora há pouco. O capitalismo faz isso. Você pega aquele shopping Boulevard ali era um lugar horroroso, era uma favela terrível ali que não. Olha o que melhorou aquilo depois que o shopping instalou ali. Então o capitalismo traz esse tipo de coisa, traz riqueza. E onde traz riqueza, as sobras já faz bem. Então essa história que pobre não tem carro é mentira. Você vai na favela, você vai no São Jorge. Vai lá no São Jorge ver se não tem pessoas com carro lá, no bairro São Jorge. Então, esse Lula, ele faz o que prefeitinho de cidade desse tamanho fazia tempo atrás, um populismo barato, vagabundo. Exatamente. Só que, infelizmente, um povo carente, adora ouvir essas coisas romantizadas, só que um pouco diferente do que o Beto, assim, eu entendo